Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús, ficar conosco, nosso amado e bom Jesus, Jesus. Glória a Deus. Prezados irmãos e amigos, bom dia, bem-vindos à paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais um culto doméstico para abençoar você e sua família e desde já agradecer o carinho como você nos recebe todas as manhãs aí na sua casa, no seu trabalho ou em outra atividade. Você que está aí trabalhando na portaria de um edifício, de um prédio, Deus te abençoe. Você que está nos hospitais aí, o pessoal da área de saúde, Deus abençoe também. A você que está no comércio, com a TV ligada aí, cultuando e evangelizando através da Rede Brasil. Que bom! Muito obrigado pela companhia. Vamos juntos iniciar o dia louvando, engrandecendo e adorando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Deus te abençoe. Nesta manhã louvamos e agradecemos a Deus pela vida do nosso querido pastor presidente, pastor Ailton José Alves, quem Deus tem dado essa visão ampla de investir nos meios de comunicação para ser possível chegar até você a palavra de Deus 24 horas. Deus continue abençoando o nosso pastor. Saudações também à sua muito digna esposa, a irmã Judite Alves. E também saudações ao pastor Samuel de Oliveira, vice-presidente da Igreja da Convenção. E a sua muito digna esposa, a irmã Saronita. E esta saudação em nome do pastor é extensiva a todos os pastores que acompanham a diretoria e a mesa da convenção e a todos os obreiros, irmãos, pastores, amigos em todo o estado de Pernambuco, em todo o Brasil, em todo o mundo. Vamos juntos louvar e engrandecer o nome do Senhor Jesus. Evangelista Osiel, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, paz do Senhor. Vamos adorar, né? Vamos juntos, paz do Senhor. Nobre companheiro aqui presente, a você que está aí do outro lado, né, já se organizou, se preparou para a gente louvar, adorar este Deus que é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e de toda adoração. Como sempre, queremos enviar saudações aos nossos amados irmãos que estão ali na área 6, Tabajara. Deus continue abençoando poderosamente os nossos amados irmãos presbíteros que estão ali assistindo às congregações, toda a liderança, Deus continue ajudando, as irmãs que oram sempre pelo pastor da igreja, as dirigentes de ciclo de oração, não só as dirigentes, mas as componentes, as comissões. Deus abençoe todas as nossas amadas irmãs, as irmãs também que fazem o ciclo de oração infantil, que dirigem, Deus abençoe. Mais e mais, os irmãos que fazem o PROAT, não é? Deus abençoe, o nosso irmão Dejaí, a nossa irmã Kátia, que dão apoio ali na área 6, com todos os irmãos que fazem o PROAT, Deus abençoe. É de bênção, os irmãos do PROAT sempre têm aqueles testemunhos, não é? Que são edificantes para as nossas vidas também. Deus abençoe, mais e mais. Queremos também enviar saudações de nosso irmão Severino, que está ali em Cidade Tabajara, nosso irmão Josivaldo e demais irmãos que estão sempre ali cultuando, nosso irmão Sérgio, não é? Deus abençoe, mais e mais. A minha esposa, filhos, a netinha, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Conosco também nesta manhã o evangelista José Marcos. Evangelista, bem-vindo, bom dia, paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, evangelista Zarias, a paz do Senhor, evangelista Osiel. Amém. A paz do Senhor a todos os telespectadores da Rede Brasil de comunicação. Queremos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Agradecer ao nosso pastor presidente por essa escala honrosa de poder estar aqui nesta manhã, para junto com os colegas do ministério, adorarmos a Deus na beleza de sua santidade. Quero enviar saudação para minha esposa, a irmã Elisângela, meus filhos, Abel e Lucas, minha sogra, a irmã Marlúcia, que mora conosco. Também para minha mãe, irmã Conceição, lá no Alto da Bondade, ali na área número 26, em Olinda. Também meus irmãos biológicos, que moram naquela cidade. Enfim, a liderança das áreas 12 e 32, ali no Jordão, aos presbíteros, diáconos, oficiais da igreja, as direções de ciclo de oração infantil, campanha, união, PROAT. Deus abençoe nossos queridos e amados irmãos. Amém. Queridos, vamos iniciar louvando a Deus. O primeiro hino é o 185 da nossa harpa cristã. Vamos juntos louvar ao Senhor. Amém? Vem tu, ó Rei dos Reis, guia os teus fiéis pra te louvar. Grande
graça traz aos corações. Ao grande Trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos agora entoar o 205 da nossa harpa cristã. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova, tu que vives da perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, que bênção! Fomos alcançados pela graça de Deus. Então louva a Deus, glorifica a Ele pela salvação, pelo perdão dos pecados e pelo fato de ser herdeiro e co-herdeiros com Cristo, amém? Vamos à leitura da Palavra de Deus. Convido você para juntos lermos a Santa Palavra de Deus, palavra viva e eficaz, a nossa regra de fé. Você que está noutra atividade pode acompanhar o texto na tela da sua TV, do seu smartphone e escalado para a leitura desta manhã, o evangelista Osiel Silva. Amém. Meus queridos irmãos, neste momento vamos ler a Santa Palavra de Deus. Convido você neste momento, que tem o seu exemplar bíblico, ou até pelo seu smartphone, vamos acompanhar a leitura juntos. O Salmo de número 46. Todo este salmo nós vamos ler neste momento. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada.
Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Glória ao nome do Senhor Jesus. Vamos orar neste momento, pedir a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu parente, seus familiares, alguém que estiver enfermo, hospitalizados. Vamos orar. Deus é fiel e pode trazer cura neste momento. Oremos. Querido Deus, glorioso Pai, neste momento, Senhor, louvamos o Teu nome e agradecemos a Ti pela Tua bondade, pela Tua graça, pela Tua infinita misericórdia para conosco. Neste momento, apresentamos a Ti o anjo da igreja, nosso pastor presidente, os demais que lhe auxiliam, cada um de nós que aqui estamos. Continua ajudando, Senhor, dando vitória, dando saúde. Entre agora, Senhor, naqueles que estão nos leitos dos hospitais. Senhor, Tu és Deus que cura. Traga cura neste momento, pois Tu és fiel. Continua ajudando cada um de nós, recebendo louvor e a Tua palavra que vai ser ministrada. Pedimos a Tua bênção em continuação, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, glória a Deus. Vamos agora estar mais uma vez louvando a Deus. Você que está em casa, né, reunido com a família, no trabalho, vamos louvar a Deus juntamente com o evangelista Oséias, juntos adorando ao Senhor. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria para lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pregando a palavra. Imagino abraçar Paulo e Tiago, vejo João, Abraão, Isaac, Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar.
veremos o Senhor, veremos frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria para sempre. Amém. Como é bom louvarmos a Deus, né? Esta é a esperança da igreja, o arrebatamento, e Jesus está voltando, né? Ligue 3797-9521 e terceiro bloco tem gotas de orvalho para o seu coração. Você compartilha o culto aí no Instagram, no Facebook, no YouTube e vamos juntos. Daqui a pouquinho a gente volta com a palavra de Deus para o seu coração. Veremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve este meu pensamento será realidade. Glória a Deus, Ele está conosco nesta manhã. Queremos enviar saudações aí aos nossos queridos irmãos, alguns que encontramos ontem ali no Templo Central, no interior do estado, estava ali participando da ceia, um grupo de obreiros ali de Timbaúba, estivemos conversando com eles ali após a ceia. Um abraço aí, pastor Zé Carlos e todos os obreiros aí na cidade em Timbaúba, aqui em Pernambuco. Também os obreiros e os irmãos ali que estavam ontem visitando, né, lá da cidade de Sirinhaém, os irmãos também que estavam ali ontem, também vindo ali da cidade em Macaparana. Um abraço ao pastor Luiz Antônio, toda a família, a todos que nós encontramos ali. Um abraço a todos, saudações em nome do pastor. Saudações também aos irmãos aí da congregação em Vietnã 4, presbítero Marcos. Lembrando que hoje a ceia vai ser lá na congregação em Vietnã 3. E a todos os irmãos da área 34, Deus abençoe a todos, servos de Deus, presbíteros, dirigentes de campanhas, dirigentes de uniões, aos irmãos do PROAT, né? O Marcelo e a esposa, todos os irmãos do PROAT aí, aos jovens, adolescentes, amém? Lembrando hoje aí, culto de estudo, ensino bíblico aí, em Jardim Piedade 2, aí, Congregação Paulo da área, todos convidados ali para juntos aprendermos a palavra de Deus. E saudações também aos nossos queridos irmãos que estão cultuando conosco também aí, na cidade em Tamandaré. Um abraço aí ao pastor Cícero, né? E toda a família, e os irmãos também ali em São José da Croa Grande, pastor Severino, toda a família e os irmãos, saudações a todos aí, em nome do nosso pastor. Queridos, a Rede Brasil tem sido esse canal de bênçãos, tem alcançado pessoas de perto e de longe, e neste período de evangelização, mais de 31 mil vidas aceitaram a Cristo como Salvador. Então, isto é fruto de um trabalho sério, de uma igreja que tem uma visão missionária, que propaga o reino de Deus 24 horas aqui, e tem colhido os frutos, multidões têm se rendido aos pés de Jesus. E você que cultua conosco aqui pode ser um mantenedor, aquele irmão, aquela irmã, aquela pessoa que quer contribuir também para o reino de Deus, enviando a sua contribuição ou a sua oferta voluntária. Visite nossa página eadpeplay.org.br. Logo de abertura você tem aí toda a grade de programação, onde você vai ficar atualizado com os principais programas e cultos aqui da Rede Brasil. E aí também você clica em Quero Contribuir, onde você tem a opção de enviar o seu dízimo, sua oferta ou aquele voto que você fez ao Senhor. Ou ainda através de um depósito na Caixa Econômica Federal, Bradesco ou Banco do Brasil. Se preferir, você tem a opção do Pix, é só inserir a chave do Pix da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Está aí o nosso CNPJ 10
632 404 1000 ao contrário 51. Depois de conferir os dados, é só confirmar a sua oferta e aí você estará abençoando a obra de Deus e tenha certeza, quem abençoa a obra de Deus está atraindo as bênçãos de Deus para a sua vida. Vamos louvar? Vamos louvar contribuindo e cantando o hino de número 227. Deus amou de tal maneira este mundo sofredor, que a humanidade inteira deu seu Filho para Salvador. E agora nunca mais perece o que crê, mas vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Prisioneiros do pecado, vagas sem esperança ter, mas Jesus foi enviado para a liberdade te trazer. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Tu que vives desviado, sem a paz de Deus gozar, ouve a voz do Pai amado que te espera para te abraçar. E agora nunca mais perece o que crê, mais vida eterna tem. Quem em Cristo permanece vai ser coroado além. O pecado na cruz foi vencido, podes pela fé vencer também. De justiça ser vestido e receberás coroa além. Glória a Deus. Queridos, temos louvado a Deus e agora chegamos ao momento especial do nosso culto, que é o momento da ministração da palavra de Deus, amém? Escalado pelo nosso pastor presidente, o evangelista José Marcos. Amém. Quero convidar você para, neste culto doméstico, nós estamos adorando a Deus na beleza de sua santidade. Sim, você não é só um telespectador, você é um cultuante. Você está adorando a Deus onde quer que você esteja, em casa, no trabalho, no leito, no hospital, no presídio, onde quer que você se encontre neste momento. Você está junto conosco, cultuando, adorando a Deus, fazendo aquilo que agrada a majestade divina, a majestade eterna. Você lembra? Foi por causa de adoração que houve a grande batalha espiritual. Lúcifer disse: subirei acima das mais altas nuvens, colocarei o meu trono ao lado do trono do Altíssimo e serei semelhante a Ele. Ele também queria receber adoração, ele também queria receber louvor, elogios, mas o Senhor não compartilha, não divide a sua glória com ninguém. Então, aproveite neste momento e vamos juntos adorarmos a Deus, meditarmos na sua palavra. Abra a sua Bíblia, né? Tome, pegue, abra. Vamos meditar na palavra do Senhor. Eu sempre digo que a palavra de Deus é Deus falando à humanidade, mas quando nós a tomamos, a lemos, meditamos, aí Deus fala especificamente para cada um de nós aquilo que Ele quer nos comunicar. Então, abra sua Bíblia
na primeira epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 9 ao 13. Vamos ver aqui um tema muito interessante que o apóstolo Paulo está discorrendo e instruindo a igreja ali em Corinto. Diz o texto sagrado: e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figura, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que cuida está em pé, olhe que não caia. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Que maravilha! Nesse texto bíblico, o apóstolo está discorrendo um tema muito interessante. De onde vem, ou quais as origens, das provações, das tentações humanas? De onde vem esse fenômeno espiritual que faz com que os filhos de Deus fiquem desestabilizados, outros desesperados, outros sem saber o que fazer e terminam murmurando, reclamando? E esta prática, segundo o apóstolo Paulo, desagrada a santidade de Deus. Folheando a Bíblia, podemos ver algumas origens das provas, de onde elas vêm, como elas acontecem na vida de todos nós. Todos nós estamos sujeitos a passar pelas lutas, pelas provações, pelas dificuldades desta vida, desta caminhada até as mansões celestial. Em primeiro lugar, as lutas podem vir de origem humana. Alguém, ser humano, que não é um demônio, que não é um anjo, pode promover, pode trazer em nossas vidas lutas, provas e dificuldades. Convido você para abrir a sua Bíblia no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Nós vamos ver um personagem bíblico que foi inserido em meio a uma prova, uma dificuldade muito grande dentro de uma família. Ela não tinha culpa nenhuma do que estava acontecendo, mas veio sobre a sua vida essa provação, essa dificuldade. Gênesis capítulo 21, do versículo número 1 em diante, a palavra de Deus vai narrar sobre uma promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sara. Só que a promessa tardou. A promessa não veio no tempo que eles achavam que viria. Na mente deles, o Senhor estava demorando, estava tardando. Quem sabe até tinha esquecido da promessa que tinha feito de dar um filho a Abraão por meio de Sara, que era sua esposa. E em dado momento, Sara, para ajudar Deus, ela termina tendo uma ideia. E qual foi a ideia dela? Vou dar a minha serva Agar a Abraão, ela vai engravidar, terá um filho, e aí a promessa que Deus fez a nós dois vai se cumprir por meio de Agar. Veja que Agar aí é o agente passivo, Ela não tem culpa, ela era uma serva, ela era uma escrava, ela obedecia a ordem. E ela então faz o que a sua senhora lhe orienta que seja feito, ela engravida, e aí vem o filho Ismael. E agora aquela criança começa a crescer no meio daquela família e a promessa de Deus chega ao tempo e se cumpre na vida de Sara. E aí todos nós conhecemos a história que vem Isaac. E então Ismael e Isaac vão crescendo dentro do mesmo lar, dentro da mesma casa. E Sara vai observando que Ismael, por ser mais velho, segundo os costumes da época, seria ele o herdeiro, segundo os costumes, a tradição. Mesmo Isaac sendo o detentor da promessa entre Abraão e Sara, que Deus fez ao casal. Então, em dado momento, ela não quer mais que aquele menino esteja no meio da família. Veja, e ela vai a Abraão e diz a Abraão, 21:10,
deita fora, ou manda, né? Manda ela ir embora, a tua serva e também com o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Veja, ela teve a ideia, né, de fazer com que Agar tivesse um filho com Abraão. Esse filho cresce e agora, mais uma vez, Agar se encontra numa situação difícil. Então não foi Agar que procurou esta prova, não foi Agar que procurou esta luta. Ela é o objeto que foi usado por Sara para tentar ajudar Deus a cumprir uma promessa. Ora, Deus não precisa de ajuda humana para Ele cumprir a promessa em nossas vidas. O que nós temos que fazer é ficar no centro da vontade de Deus. O que nós temos que fazer é continuar fazendo aquilo que a Bíblia orienta para cada um de nós. Se você estiver de acordo com a palavra, se você estiver com uma vida pautada, uma vida de santidade, Deus vai remover todos os empecilhos, todas as dificuldades, aqueles que estão próximos de você, atrapalhando o cumprimento das promessas, Deus vai tirar. Deus vai levar você para outro lugar e lá vai cumprir. Ou seja, aquele que fez a promessa, ele se responsabiliza para cumprir. Nós não precisamos dar um jeitinho, nós não precisamos tentar ajudar, não. Nós precisamos e devemos ficar no centro da vontade de Deus. E é claro, ficar no centro da vontade de Deus não é fácil, porque Deus vai permitir que as lutas, dificuldades, as provas venham em nossas vidas. Então, isso vai nos fazendo ser provado, mas aprovado por Deus. E o que diz a Bíblia Sagrada? Abraão, ele resiste. Ele não quer jogar Agar fora, até porque Ismael era também seu filho. Mas aí Deus aparece e diz a ele: aquilo que Sara te pediu, faça, porque eu sou com o menino. Veja que coisa interessante. Como Deus intervém, resolve as provas que vêm de origem humana, porque Agar não era a culpada. Ela era uma agente passiva neste caso. Sara é quem era a agente ativa. Foi ela que criou a situação, foi ela que promoveu. Abraão foi concordante, foi conivente. Mas aí tem dois inocentes no meio, né? A luta, a prova nesse texto é de Agar e Ismael. E Abraão despede-a e a Bíblia diz que ela sai errante. Esse termo errante é sem endereço, sem destino, sem saber para onde ia. Geralmente, as pessoas nos tempos de Agar, de Abraão, de Sara, quando pegava o deserto, sabia para onde ia. Tinha um destinatário. Ela saiu errante pelo deserto de Beceba. Ou seja, a dura sorte, entregue ao destino. Só que Deus estava acompanhando de perto. E ela, no seu momento de desespero, coloca a criança num canto e vai chorar. O desespero foi tão grande que ela não conseguia ver aquilo que poderia resolver o seu problema, que estava ao alcance dos seus olhos. E o menino começa a chorar, como diz o texto. Deus ouve o choro do menino, a Bíblia Sagrada diz, e ele aparece, o anjo aparece a ela, e ela é orientada a olhar, levantar os olhos, e quando levanta a cabeça, ela vê um poço. E ali tem água, ali ela renova as forças, recebe promessa e continua caminhando. Mesmo as provas, as lutas, as dificuldades vindo de origem humana, fiel é Deus que nos dá livramento. As lutas, as provas também podem vir de origem maligna. Abra sua Bíblia, medite comigo nesse texto, Mateus, capítulo de número 15, versículo de número 21. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está, veja, não é endemoniada, miseravelmente endemoniada. Esse termo aqui propõe que não somente o demônio tomava a filha dela, mas fazia com que a filha dela tentasse contra a própria vida, quebrasse tudo dentro de casa. Esta mulher, ela não sabia o que fazer. Ela estava sendo atacada por agentes malignos que estavam agindo dentro do seu lar, que estava possuindo a sua filha, e ela estava desesperada. E ela ouviu falar que passava por ali o Rabi da Galileia,
o filho de Davi, o ungido, o Cristo, aquele que foi enviado. E ela vai ao encontro do Filho de Deus. Mas o interessante é que, para chegar próximo de Jesus, ela teve que vencer algumas dificuldades. E a vida é assim. Na caminhada cristã, nós vamos vencendo as dificuldades, nós vamos atravessando etapas. E agora, essa origem desta provação, vindo de agentes demoníacos, estava tomando a vida desta mulher. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela creu que Jesus podia resolver o seu problema. E o texto sagrado diz, quando ela vê a multidão, ela começa a acompanhar a multidão e ela vai clamando, ela vai bradando, ela vai gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas a turba que ele estava, a multidão que ele estava, até os apóstolos começavam a dizer: cala-te, aquieta-te. E depois disse ao próprio Jesus: despede-a, que ela vem gritando atrás de nós. Veja que interessante. Aqueles que estavam próximos de Jesus deveriam ser os primeiros a recepcioná-la, mas ela gritava algo que eles não queriam que ela gritasse. Dizer que Jesus era o filho de Davi era a mesma coisa que propagar em praça pública que o rei de Israel chegou. Aquele que libertaria o povo do jugo do Império Romano já estava entre eles. E aí havia uma preocupação dos apóstolos. Se os soldados romanos ouvissem isso, ela bradando, ela gritando, dizendo: Jesus, filho de Davi. Os soldados romanos, os centuriões, sabiam que Israel esperava um Cristo, um libertador. Então os discípulos diziam: cala a boca, fala mais baixo, não grita não, porque o medo deles era que esta verdade chegasse aos ouvidos dos oficiais romanos. Mas Jesus estava ali testando, provando a fé da mulher cananeia. E aí ela vai passando por estágio. Jesus fica em silêncio. E o silêncio de Deus muitas vezes nos deixa incomodado, nos deixa muitas vezes preocupado. E ele foi testando a fé daquela mulher. E quando ele abre a boca para responder àquela mulher, o que ele diz para ela? Ele diz: eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não é lícito, não é justo pegar o pão dos filhos, ele está falando dos israelitas, e deitar aos cachorrinhos. Ele está falando dos gentios, que aquela mulher era uma mulher gentil. Então, aquela mulher, com toda a humildade, ela reconhece a sua pequenez, a sua fragilidade, mas ela tinha um alvo, ela tinha um objetivo. Ela queria extrair de Jesus uma ordem de uma expulsão do demônio que estava na sua filha. Então, ela não mediu esforços, mesmo ela sendo humilhada, escanteada, passada para trás, mas ela tinha um objetivo, ela tinha um foco. Ela queria chamar a atenção de Jesus, conseguiu. Depois de chamar a atenção de Jesus, ela se submeteu à humilhação, ela submeteu à prova, ela submeteu ao que Jesus quisesse fazer. Ela disse: ele vai fazer, ele pode me provar, ele pode me deixar da forma que ele quiser, mas eu vou perseverar, vou ficar firme, porque há uma prova dentro da minha casa, há uma possessão demoníaca contra a minha filha. Então eu vou continuar firme no propósito que eu aqui estou. Então ela disse para Jesus: Senhor, mas também os cachorrinhos se alimentam da migalha que caem da mesa do seu Senhor. Então Jesus olhou para aquela mulher e disse: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. E o texto sagrado nos diz que neste momento em que Jesus estava conversando com a mulher, olha que coisa linda, abra sua Bíblia e medita comigo, versículo de número 28, veja: ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo. Seja isto feito o quê? Jesus sabia, feito o que ela veio buscar, feito o que ela veio pedir. E o que foi que ela veio buscar? O que foi que ela veio pedir? Ela veio pedir a libertação da sua filha. Mesmo estando geograficamente tão longe, olha o que o texto diz: seja isso feito para contigo, como tu desejas. Veja, e desde aquela hora, aquele momento, aquele instante, a filha dela estava lá em casa, mas lá na casa, a sua filha ficou sã. Então Jesus estava lá, naquela multidão,
no meio daquele povo, e a mulher clamou, e ele ouviu. E quando Jesus deu a resposta, o demônio foi expulso lá na casa dela. Querido irmão, querida irmã, quantas vezes a gente está no culto, chorando, se alegrando, fazendo a obra de Deus. Quem sabe no campo evangelizando, na escola dominical, quando você estiver ali, na presença do Senhor, orando pelos teus, intercedendo pelos teus, lembre-se, mesmo você estando ali, apresentando as suas queixas, suas provas, suas lutas a Jesus, dali Ele pode tomar providência lá, Ele pode dar libertação lá, Ele pode fazer coisas grandes lá. Não é porque você está no templo, não é porque você está agora nesse momento no culto doméstico que o Senhor não pode operar. Você pode estar orando, intercedendo, ouvindo esta palavra, dizendo, sim, Jesus, vai lá, visita. E o Senhor está dizendo, eu tenho poder para, ao mesmo tempo que eu recebo a tua adoração, o teu culto neste momento, eu trabalhar na vida dos teus. E é isso que o Senhor está fazendo neste momento. Ele está se apossando da tua fé, da tua convicção, da tua perseverança e liberando vitória, livramento, salvação e expulsão de demônio de alguém no meio da tua família e no meio da tua parentela. Mas de onde vêm as provas? Pode vir de origem humana, pode vir de origem maligna e as provas também podem vir de origem divina. Sim, Deus também promove, cria, traz provas sobre os seus filhos. Claro que com o objetivo didático de nos fazer crescer, de nos fazer amadurecer, de conhecer mais ao Senhor, de caminhar com mais robustez, de termos experiência para passar para os outros que estão chegando. Veja, vamos meditar na palavra, abra a sua Bíblia, já estamos indo para a conclusão, mas veja, a vida de Ana, veja aí, primeiro livro do profeta Samuel, veja que texto interessante. A palavra do Senhor nos mostra que no relacionamento dessas duas mulheres com o seu marido, porque nos tempos de Israel antigo, você sabe que as nações travavam muitas batalhas. Então os exércitos, eles eram compostos por homens, né? E aqueles homens partiam para as guerras e não voltavam mais. Então as nações tinham um excesso de mulheres muito grande, porque os homens partiam nos exércitos, morriam em batalha e não voltavam mais. Então aqui nós vemos um caso como esse, um homem que tinha duas mulheres. Está em 1 Samuel, capítulo 1. Houve um homem de Ramat-Taim Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jorão, filho de Eliú, filho de Tour, filho de Zuf, Efrateu. Este tinha duas mulheres, o nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha filhos, porém Ana não tinha filhos. Nesta época, não ter filho na cultura dos hebreus era uma mulher desprovida da graça de Deus, do favor de Deus. Era como se fosse um tipo de uma maldição sobre aquela que o ventre não gerava filhos. O interessante é que o nome de Penina, a etimologia do nome dela significa pedra preciosa. Veja, aquela que dava filhos, o nome dela significava pedra preciosa. Enquanto que o nome de Ana, no original, significa cheia de graça. Agora veja, que paradoxal. Aquela que não dava filhos, seu nome significa cheia de graça. E aquela que gerava filhos, o nome dela significa pedra preciosa. Cheia de graça era quem deveria dar filho, e não a outra, né? Mas o que nós entendemos aqui? Deus escolheu Ana para um propósito maior do que o de Penina. Enquanto Penina gerava filhos para Eucana, Deus estava preparando Ana para ser a mãe de Samuel. E quem foi Samuel? Foi um dos juízes que julgou Israel com mais eficiência. Foi um dos juízes que fez Israel ser elevado a um patamar mais próximo de Deus através da sua gestão. Mas Ana pagou um preço muito grande por isso. A Bíblia Sagrada nos diz, o Senhor lhe tinha cerrado, fechado, a madre de Ana, ou seja, a prova de Ana por não ter filho, foi Deus que promoveu. Foi Deus que fez
ela ser estéril, para ela não dar filho, e segurou até o momento em que ele liberou a fertilidade dela, com um objetivo específico, com um objetivo didático, que ela tivesse maturidade espiritual. E o que é que o texto diz? Lá na frente, ela vai ao templo, ela faz um voto ao Senhor, que um dia se engravidasse, daria aquele filho ao Senhor. Deus só estava esperando isso. E usa o sacerdote, ministra sobre ela uma bênção de fertilidade. E o texto sagrado diz que depois de 1 ano, ela já estava amamentando e balançando um filho. Mas aí a promessa que ela fez, Deus se apodera. Ela leva Samuel para o templo. Ele é criado, ela visita-o anualmente, leva para ele aquilo que ele precisava. E ele foi um dos maiores juízes de Israel. Mas de onde vêm as provas? De origem humana, de origem maligna, mas também de origem divina. O clássico dos clássicos da Bíblia é o patriarca Jó. No capítulo 1 de Jó, nós vemos que os filhos de Deus se reuniram para adorar ao Senhor. E no meio quem vai? O arco inimigo da igreja, o arco inimigo do ser humano, Satanás, vai no meio também. E o texto sagrado diz que é Deus quem começa o diálogo, é Deus quem começa a conversa. Abra sua Bíblia e veja se não procede. Jó, capítulo 1, verso 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele. Então disse o Senhor a Satanás, é Deus que começa o diálogo, é Deus quem começa a conversa. De onde vens? Veja, Deus não precisa perguntar a nenhum ser vivo de onde ele vem, qual a geografia de onde ele está se deslocando até a presença de Deus, porque Deus é onisciente, Deus sabe de tudo. Então ele está começando um diálogo para chegar no seu propósito. E qual era o propósito de Deus? Era provar, era testar, era exteriorizar a fé de Jó, porque a fé está do lado de dentro. A fé está dentro de cada um de nós. A prova tem esse objetivo, exteriorizar aquilo que está dentro de nós. Nós não pregamos, nós não anunciamos, nós não falamos das grandezas de Deus. Então Deus vai provando cada um de nós naquilo que nós proclamamos, naquilo que nós falamos. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vem? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Aí o Senhor agora direciona a sua intenção. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Então Deus deixa tudo pronto para Satanás fazer o que ele mais faz, acusar os filhos de Deus. E o que é que Satanás diz? Cercaste-o de bem, desse tudo do bom e do melhor, filhos lindos, filhas lindas, é o homem mais rico do Oriente, tira tudo o que ele tem e vê se ele não murmura, vê se ele não peca contra ti. E o Senhor autoriza a mexer nas fazendas de Jó, nos filhos de Jó. Mas, queridos irmãos, aqui fica um legado para as gerações futuras. Os mensageiros vão chegando um após outro vão chegando. O primeiro, o segundo, trazendo as novidades, os acontecimentos. E Jó vai ouvindo, vai refletindo no que está acontecendo. Depois do quarto, que chega a Jó. Verso 20. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e lançou em terra e adorou. Havia uma expectativa no ar. O que é que ele vai fazer? Os seres angelicais, os seres demoníacos, ouvindo, vendo, presenciando, assistindo, um mensageiro atrás do outro, dizendo para Jó o que aconteceu. E ali houve uma expectativa no céu, na terra. O que é que ele vai fazer? Como ele vai se comportar? Mas aí vem a surpresa. O texto sagrado diz, e disse, nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Toda vez que vir uma luta, uma provação, uma dificuldade, uma notícia ruim, lembre-se, o céu está atento. Qual vai ser o meu comportamento? Qual vai ser o teu comportamento? Vai ser murmurar? Vai ser atribuir a Deus? Vai ser reclamar? Ou vai ser levantar as mãos para os céus e dizer, Senhor, eu te agradeço. Poderia ser coisa pior, mas tu desse livramento. Tu minimizasse os acontecimentos.
O que aconteceu, Senhor, poderia ser mais terrível, poderia trazer mais prejuízo, mas Tu aplacasse. Eu te adoro na beleza da Tua santidade. Querido irmão, querida irmã, que Deus continue lhe dando força, graça, perseverança para você atravessar as provações, mesmo vindo de origem humana, de origem maligna, ou Deus permitindo esta prova, esta luta na tua vida. Levante a sua mão e glorifique a Ele, porque Deus está no controle de todas as coisas. Subamos até a presença do Eterno e agradecemos a Ele por tudo quanto Ele tem falado aos nossos corações. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, queremos Te agradecer pela Tua palavra, Senhor, que nos exortou, nos ensinou a ficarmos firmes e perseverarmos sempre em ser grato a Ti por tudo, porque a Tua palavra nos ensina: em tudo dai graças. Pai querido, Te agradecemos por tudo, por esses centenas e milhares de telespectadores, cultuantes do culto doméstico nesta manhã. Que a Tua mão grande repouse sobre cada um deles, dando graça, força e ânimo para vencer e atravessar as tentações. Assim nós Te pedimos, como já Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus. Bravio, meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Na minha angústia vejo nascer a esperança, é Cristo no meu viver. Meu sofrimento não me impede de Te amar, Senhor. Quanto mais sofro, mas Te amo e Te quero sim, Te quero sim. Nada me impede de amar-Te e Te dar louvor. Bravio, meu barco vai por entre os montes e as ondas também. Vejo nascer a esperança, é Cristo no meu viver. Meu sofrimento
a Deus e saber que não é só você que passa por provação, né? Não somos só nós. Nós temos, como foi dito na mensagem nesta manhã, inúmeros exemplos na palavra de Deus. Mas assim como Deus deu vitória ao seu povo, a sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória está a caminho. Amém? Creia, confie, guarde a palavra de Deus dada nesta manhã. Ligue 37979521. Daqui a pouquinho tem gotas de orvalho para o seu coração. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Jesus. Glória a Deus. Vamos à nossa gota de orvalho para o seu coração. Muito bem, estamos com a nossa irmã Solange Cristina, do bairro denominado Chão de Estrelas. Bem-vinda, irmã Solange. Paz do Senhor. Paz do Senhor, evangelista Azarias Rosa. Amém. E a todos os ministros que aí estão. Amém. Amém, meu irmão. Pode deixar sua saudação. Pois bem, a minha saudação vai para todos os croatistas Sim. que compõem aqui a Assembleia de Deus em Chão de Estrelas, Certo. as irmãs da comissão, toda a direção, enfim, ao nosso coordenador, evangelista Sandro Firmino, Certo. ao presbítero irmão Levi de Sailuna e ao meu esposo, irmão Jorge Manuel, e a todos que estão assistindo este maravilhoso programa nesta manhã. Amém, irmã Solange. Deus te abençoe. Saudações à senhora, ao esposo e família. Agora a gota de orvalho com o evangelista Osiel. Amém. Paz do Senhor, irmã Solange. Deus abençoe mais e mais sua vida. E vai uma gota de orvalho da palavra de Deus para nossa irmã. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, e o versículo 1, que diz: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Amém, irmã? Então, as coisas de Deus, elas são controladas, né? Até porque não sai do controle de Deus. Então, as coisas de Deus são controladas na questão de Deus dominar o tempo, não é? E chegar aquilo que nós aguardamos, aquilo que nós desejamos, esperamos, Deus certamente fará chegar na nossa vida e na sua vida, não é? Porque o tempo é controlado por Deus. Amém? Deus abençoe, minha irmã, a senhora, toda a sua casa, toda a sua família. Amém. Que bênção. Estamos agora com a irmã Severina Lopes, lá em Mangabeira, Olinda. Irmã Severina, bem-vinda. Paz do Senhor. É Mangabeira, Casa Amarela, viu? Ah, é porque é muita mangabeira, né? Muito bem, Mangabeira, Casa Amarela. Pode falar, irmã Severina. Bom dia, Pai do Senhor, pastor Azarias. Amém, minha irmã. Pastor Osiel e o pastor José Marcos. Amém. A palavra boa, abracei a palavra, viu? Glória a Eu Deus. louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Quer dizer, Amém, não é elogio, a honra e a glória é para Jesus, É né? verdade, glórias a Tudo bem Deus. Deus. Agora eu quero uma gota de orvalho para a minha meditação. Bom dia, Pai do Senhor para todos. Amém, irmã Severina. Deus abençoe a senhora, toda a família. Agora a gota de orvalho com o evangelista José Marcos. Amém. Irmã Severina, queremos ler para a sua meditação a gota de orvalho na palavra de Deus, no livro do patriarca Jó, capítulo de número 42,
versículo 2 que diz: bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Que maravilha! Aquilo que Deus planejou, determinou para nossas vidas, Ele vai persistir, Ele vai continuar trabalhando, Ele vai continuar fazendo com que aconteça. Basta ficarmos no centro da vontade de Deus e no tempo de Deus, os pensamentos, os planos de Deus, os desígnios de Deus vai acontecer na nossa e na sua vida também. Deus abençoe, que Deus continue fazendo prosperar o seu caminho. Amém. Estamos com a nossa irmã Ivonete Martins, lá no bairro em Nova Descoberta. Bem-vinda, irmã Ivonete. Paz do Senhor. Amém. Pode deixar sua saudação, minha irmã. Amém. Glória a Deus. Eu quero pedir oração Sim, por todos que estão enfermos, o evangelista Amor Batista. sim. Certo. Bruna também, Levi Sim, e Ossano Mário. Para Muito que bem. Deus ia salvar minhas filhas certo. e a minha filha Josiane, que está enferma. Amém, irmã Ivonete. Vamos estar orando pela sua filha, daqui a pouquinho, orando também pelo irmão Rossano Marlio, pelo evangelista Amós Batista. Daqui a pouquinho, agora vai a gota de orvalho para a senhora, família com o evangelista Osiel Silva. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmã Ivonete, Deus abençoe mais e mais a sua vida. Não é? Estamos orando pelos servos de Deus que estão enfermos. Deus é fiel, não é? Para dar saúde. Ele é a saúde das nações. Está escrito como gota de orvalho da palavra de Deus no Salmo de número 124, muito conhecido, o verso de número 7 e 8, que diz assim: a nossa alma escapou como um pássaro do laço dos passarinheiros. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor que fez o céu e a terra. Amém? Glória a Deus. Então, vemos aqui as bênçãos de Deus, os livramentos de Deus, que só Deus pode livrar o seu povo, não é? Então vemos que tudo está no controle de Deus, a nossa vida, não é? Tanto numa questão de saúde, numa questão espiritual, tudo está nas mãos de Deus. Então nós vamos crer e acreditar que Deus é fiel e poderoso e jamais desampara os seus filhos. Amém? Deus abençoe minha irmã, a senhora e toda a sua família. Muito bem, estamos com a nossa irmã Esmeraldina Soares em Maranguape 2. Pai de sua irmã Esmeraldina, tudo bem? Amém. Muito bem, estamos com a nossa irmã Esmeraldina Soares em Maranguape 2. Pode ser, irmã Esmeraldina. Amém, Osaria. Eu estou ligando para Sim. agradecer a Deus primeiramente e a vocês Certo. pela minha cirurgia que eu internei na quarta-feira. Sim. Eu operei na quinta. Pois não, Na irmã. sexta-feira, de meio-dia, eu já estava na minha casa. Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus, que bênção. Deus te abençoe, minha irmã. Agora vai uma gota de orvalho para a senhora e família com o evangelista José Marcos. Amém, irmã Esmeraldina, que o Senhor restaure cada vez mais a sua saúde. Vai uma gota de orvalho, em nome aqui da equipe do culto doméstico da Rede Brasil, do nosso pastor, de toda a família assembleiana. É o nosso desejo, que está na terceira epístola de João, só tem um capítulo, versículo de número 2, que diz, parafraseando: amada, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Que o Senhor restaure a cada dia a sua saúde. Deus pode promover saúde através de uma ação miraculosa. Deus pode promover saúde através dos médicos, porque Ele não condena a medicina, pelo contrário, a sabedoria que Deus tem dado aos homens para desenvolver nesta área da ciência da medicina, para cuidar um dos outros, vem de Deus. E através da medicina Deus tem promovido saúde também a muitas pessoas. Que o Senhor continue restaurando a sua saúde,
que em breve a senhora esteja agradecendo muito mais feitos de Deus na sua saúde. Que Deus lhe dê saúde plena, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus, que bênção, né? Nós estamos agora com a nossa irmã Lorena Lima, ela está lá na cidade em Alagoinha, estado da Bahia. Bem-vinda, irmã Lorena, paz do Senhor. Bom dia, pastor Zarias, paz do Senhor, a igreja. Para mim é um motivo de alegria, né? Toda Amém. vez poder participar. Eu sei que é muito corrido, mas Deus abençoe ricamente a vida dos irmãos. Amém, Evangelista, irmã, eu Deus quero abençoe. pedir oração pela Sim. vida do irmão Edson. Sim. É um irmão em Cristo que infelizmente está passando pelo momento de depressão, né? Pois não, meu irmão. E a igreja em si tem que orar. Então, É verdade. nessa oportunidade, estou ligando mais por isso. Gostaria de uma gota de orvalho e, na oportunidade, também oferecer aos irmãos de perto e de longe. Certo. E ao meu esposo, que está na escuta, Fredson. Deus abençoe e paz do Senhor. Amém, irmã Lorena, Deus abençoe. Que bom saber que a Rede Brasil abençoa também a sua vida e a vida de milhares de pessoas em Alagoinha, na Bahia. E agora a gota de orvalho especial com o evangelista Osiel. Amém. A paz do Senhor, irmã Lorena. Deus abençoe mais e mais sua vida, seu esposo, não é? E certamente no final do culto estaremos orando pelo irmão Edson, né? Para Deus dar saúde, né? Deus é a saúde. É o Salmo 91 e o verso de número 15, que diz assim: Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Glória a Deus. Então, vamos confiar no Senhor, não é? Ele é Deus que pode fazer milagres acontecer, não é? Nós sentimos muito quando um irmão está enfermo, uma irmã, uma serva de Deus, um servo de Deus, e nós sentimos, na verdade, a dor, não é? A ver o sofrimento, a angústia, o problema, não é? De enfermidade. Mas, irmã, vamos confiar, não é? Nós somos, não é, um só corpo em Cristo Jesus e sabemos que a dor do nosso irmão é a nossa dor. Então vamos crer que o Senhor realmente está no controle de todas as coisas e pode trazer cura para o seu servo. Amém? Deus abençoe a senhora e muito mais também o nosso irmão, para que Deus dê saúde. Deus abençoe. Amém. Estamos com o nosso irmão Antônio dos Santos, no bairro em Casa Amarela. Irmão Antônio, bem-vindo, paz do Senhor. Irmão Antônio nos ouve? Ô, querido. Amém. Pode deixar a sua saudação. Amém. E o outro irmão Samuel, evangelista também faleceu. Amém. Eu quero também pedir oração nesse momento. Certo. Eu quero pedir oração aos irmãos nessa manhã para que Deus me conceda uma vitória numa causa, na justiça. Ele sabe de tudo. Pois não, irmão Antônio, vamos estar orando, viu? Só Ele mesmo pode dar, só Deus mesmo. Como juiz que Ele É verdade. pode me dar vitória. Em nome de Jesus. Quando Ele me der vitória, eu volto para agradecer. Amém, meu querido. Vamos estar orando. E agora a gota de orvalho para o senhor e família com o evangelista José Marcos. Amém, irmão Antônio. O Senhor é aquele que peleja as nossas lutas, nossas guerras. E Ele é o advogado que advoga as nossas causas. Mas melhor do que isso, Ele também é o juiz que bate e dá a sentença. Então, se o Senhor é de direito seu aquilo que o Senhor vem pleiteando, o Senhor vai advogar e julgar a sua causa. E a palavra de Deus nos mostra, como gota de orvalho para a sua meditação, em Isaías capítulo 45, versículos 2 e 3. Eu irei adiante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Confie no Senhor. Se esta causa é de direito seu, o Senhor vai lhe dar a vitória. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Agora vamos parabenizar os aniversariantes e inicialmente aqui parabenizar o amigo, irmão
faz parte aqui da equipe do Culto Doméstico, o evangelista José Marcos, né, que está aqui conosco, está aniversariando esta semana. Aleluia. Né? E parabenizar aí o nosso amigo, em nome do nosso pastor presidente, em nome de toda a equipe do Culto Doméstico. Parabenizar o servo de Deus que coopera com o pastor ali coordenando nas áreas 12 e 32. Parabéns, evangelista Zé Marcos. Deus continue lhe abençoando, né? E também parabenizar aqui aniversário de casamento do presbítero Manassés e a sua esposa Medicleide ali da área 34, na congregação em Vietnã 3. E quero também nessa ocasião também parabenizar aí a minha cunhada Vânia aí em Altinho, que está aniversariando hoje. Vânia, Deus te abençoe, tu és uma bênção, amém? Parabéns para você, muitas felicidades, muitas bênçãos de Deus e permanência na casa do Senhor. Deus te abençoe, querida. Agora, para todos esses aí, uma gota de orvalho com o evangelista Osiel. Amém. Glória a Deus. Vai uma gota de orvalho da palavra de Deus neste momento para todos os aniversariantes, né? Inclusive o amigo aqui, evangelista, nosso irmão José Marcos. Deus abençoe mais e mais a vossa vida, sabendo que a nossa vida está nas mãos de Deus e é Ele que conduz a nossa estrada, o nosso caminho e nos dá, não é, vigor e força e muitos anos de vida. É o que nós desejamos também. O Salmo 91, muito conhecido, né? E o verso 16, que diz: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Amém? Então é o Senhor que dá, não é? Por isso que a vida do crente, ela é compromissada com Deus e Deus tem compromisso com cada um de nós. Não é? Deus tem compromisso com a família, Deus tem compromisso com o servo dele, com a sua serva. Deus tem compromisso com cada um de nós. Por isso que a nossa vida é controlada por Deus. É Deus que dá o tempo até onde nós vamos viver. Por quê? Porque Ele é o dono da vida. Foi Ele que estabeleceu, foi Ele que nos deu a vida, não é? Então é Ele que, só Ele pode dar e só Ele pode tirar. Então, toda a nossa trajetória, a nossa vivência aqui na Terra é por permissão divina, até aonde Deus permitir. Então, cremos verdadeiramente que a nossa vida está nas mãos de Deus. Então, felicitações para todos os aniversariantes. Que Deus continue dando longevidade de vida, não é? De dias também, para que possa prosseguir nesta jornada. Deus abençoe a todos os aniversariantes. Amém. Amém. Entre tantos ilustres irmãos que estão cultuando conosco, estamos recebendo uma mensagem aqui, né, no WhatsApp, nosso irmão e amigo pastor Moisés, aí missionário em África. E ele mandou a foto aqui, olha, foto aqui, né, da TV aqui. Ele diz: acompanhando aqui da África do Sul. Um abraço, saudações em nome do nosso pastor presidente, ao pastor Moisés, a sua esposa, a filha, a todos os irmãos aí neste trabalho maravilhoso que estão realizando de missões em África do Sul, aos demais missionários, missionário Augusto e esposa, missionário Emanuel França e esposa e todos os irmãos, toda a igreja do Senhor aí também, né? E, pastor Moisés, Deus continue lhe abençoando, né? E que as bênçãos de Deus continuem abundantes sobre o senhor, sua família, e que Deus continue lhe ajudando poderosamente. Também parabeniza também o nosso amigo e irmão evangelista José Marcos, que hoje está completando aí mais uma idade esta semana, e louvamos a Deus por isso. Queridos, nós vamos estar orando agora, e nesta oração, entre tantos os pedidos, quero aqui pedir oração pelo irmão Osias. O irmão Osias é um amigo nosso desde a infância, ele toca aqui na Orquestra do Tempo Central, é professor da Escola Dominical do Tempo Central e está enfermo, internado no hospital e precisa das nossas orações. E a sua esposa, a irmã Lídia, sua filha Ana e a Aninha também pede as orações. Nós vamos estar orando, não sei se ele está lá no hospital nos vendo, mas vamos orar por ele. E Deus é poderoso para dar vitória ao seu servo nesta manhã. Vamos orar, evangelista José Marcos. Amém. Vamos agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas e há de fazer, em nome de Jesus. Oremos, Pai, em nome do Teu Filho Jesus. Queremos Te agradecer por esses minutos, por essas horas que passamos na Tua presença, cultuando a Ti, Te adorando na beleza da Tua santidade. Pai, Te apresentamos a todos os pedidos de orações que foram formulados, que foram feitos. Oh, Deus te louve. Aqueles, Senhor, que desejaram fazer o pedido, mas não conseguiram se comunicar conosco. Atende também, Senhor, esses Teus filhos. Ó Pai Santo e misericordioso, nos dar um dia tranquilo, um
dia de paz na tua presença. Que o Senhor possa adentrar, Senhor, nesses ambientes onde a tua igreja não consegue entrar por algum impedimento. Dai, Senhor, livramento, dai graça, dai força, dai ânimo, restaura. Faz, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer. Assim nós te oramos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Queridos, a Rede Brasil continua aí abençoando sua vida. Tem muito mais de Deus para você. Por hoje, a equipe do culto doméstico vai, mas a notícia boa é que Jesus, ele não vai, ele fica aí, fica aqui e fica conosco. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Fica conosco pelo teu imenso amor. Como os discípulos te pediram no caminho de Emaús. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus.